Ora, tenhamos, Senhor. Fala a tua palavra, a tua vontade, a tua glória, em nome de Jesus. Vamos abrir em Mateus 17, 27. Mateus 17, 27. Fizeram uma pergunta a Pedro. Então, mas os cobradores de impostos fizeram uma pergunta a Pedro. Então, mas o teu mestre não paga impostos? E então, Pedro, quando chegou ao pé de Jesus, Jesus já sabia o que é que ele iria perguntar ou iria dizer. E então lhe fez uma pergunta. Então, mas os impostos são cobrados a quem? Aos filhos ou aos alheios? Ah, aos alheios. Logo, os filhos estão livres. Mas a resposta de Jesus veio aqui no versículo 27. Mateus 17, 27. Mas para que não escandalizemos, para que os não escandalizemos, vai ao mar, lança um anzol, tira o primeiro peixe que subir e, abrindo-lhe a boca, encontrarás um stater, que é uma moeda. Toma-o e dá-lo por mim e por ti. É impressionante. Nós às vezes lidamos com Deus e estamos muito habituados às coisas mundanas, às coisas do mundo. E esperamos sempre que alguma coisa aconteça, esperamos sempre que as coisas aconteçam da forma que nós esperamos. E não da forma que Deus quer fazer. Muitas das vezes estamos à espera, não vai acontecer desta forma, daquela forma, e Deus vai me abençoar desta forma ou daquela forma. Mas acredito que Deus nunca vai fazer da maneira que você pensa que é. Ele é Deus. Ele sabe o que está a fazer. Por muito estranho que isto pareça para nós, porque achávamos que cá há solução para determinadas coisas da nossa vida, deveria de ser desta forma ou daquela forma. Mas nunca é como nós imaginamos. Pedro, se calhar, tinha questões na cabeça dele. Então, e agora, como é que vamos pagar os impostos? Então, e agora, como é que vamos dar? Como é que vamos pagar aquilo que temos que pagar? Como? Como é que vai ser? E Jesus lhe disse, lança o anzol ao mar, tira o primeiro peixe que subiu e, abrindo-lhe a boca, encontrarás uma moeda. É o primeiro peixe, é lançar o anzol ao mar, é o primeiro peixe que pescar, e nesse primeiro peixe tem que abrir a boca do peixe e lá vai estar uma moeda. Eu não sei, mas eu creio que grande parte das pessoas já viram peixe e já abriram a boca de peixe. E nunca na boca de um peixe você viu uma moeda. O que Jesus estava a dizer e estava a mostrar a Pedro é que o impossível pode acontecer sempre, quando nós menos esperamos. A forma que nós pensamos de libertação para determinado assunto das nossas vidas muitas vezes não é assim. A prova aqui é que Jesus disse para que não os escandalizemos, vamos pagar os impostos que são devidos. Mas trouxe libertação financeira para aquela altura. Como é que Deus vai resolver alguns assuntos, alguns problemas? Eu não sei.
Mas sei que Ele é Deus, que Ele é poderoso, que Ele tudo faz a nosso favor. E que Ele, a seu tempo, nos dará o escape de todas as situações. E assim como Abraão disse, Deus proverá, se nós devemos ter, porque Deus é que vai prover e suprir a nossa necessidade em nome de Jesus. Nós somos fiéis para com Ele, nós damos para com Ele, nós confiamos nele. E Ele retribui para nós, multiplicando a nossa sementeira. Então vamos semear em nome de Jesus. Amém? Obrigado, Pai. Alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Quem dá com alegria, como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Quem dá com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Quem dá com alegria, como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Obrigado, Pai. Nós temos semear no teu reino e confiar em ti. Sabemos que nada, nunca vamos ter falta. Tu és o nosso Senhor e o nosso Salvador. No nome de Jesus. Amém. Obrigado. Vamos abrir em 2 Timóteo 3,12. 2 Timóteo 3,12. Segunda Timóteo 3,12. O título é Viver pela Fé. Paulo vivia tempos complicados, tempos difíceis, o apóstolo Paulo. Ele pregou por grande parte da Europa, ali na área da Turquia, Grécia, eu penso que esteve em Espanha, em Roma, na Itália. Ele esteve em vários países e pregou o Evangelho em vários países. Realmente, o Evangelho e Jesus veio para os seus, e os seus eram os judeus. Mas dos seus não foi recebido por completo. E Jesus e o Deus Pai, foi a sua vontade que estendesse para os gentios, que somos nós, aqueles que não somos de nascimento judeu, estendesse o Evangelho para toda a criatura. Nós que aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, a nossa vida mudou por completo. Mas temos que entender algumas coisas para percebermos como nesta vida as coisas vão acontecer. Paulo passou por tempos complicados. Foi perseguido, foi açoitado por causa daquilo que estava a pregar, o Evangelho. Atualmente temos alguma liberdade nisso e podemos pregar o Evangelho sem ter impedimentos. E vamos continuar assim no nome de Jesus. Mas às vezes temos perseguições. Perseguições muito pequenas, às vezes, subtis, porque nos tenta impedir de levar o Evangelho a outras criaturas. Às vezes ficamos a pensar, mas eu vou falar do Evangelho a esta pessoa e depois o que é que ela vai ficar a pensar? Isto é uma perseguição. Então, mas se eu falar de Jesus a este, o que é que ele vai dizer? Ouça, você tem algo na sua vida que é muito precioso. E eu creio que aquilo que é precioso também você vai querer que outros tenham. Você foi abençoado, foi liberto em várias áreas da sua vida, foi curado.
Foi abençoada. A Bíblia diz: ide e pregai o Evangelho a toda a criatura. Por que não fazer isso? Mas vêm as perseguições. Veja o que está aqui escrito. 2 Timóteo 3,12. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Às vezes não falamos aos outros sobre o Evangelho, sobre Jesus, quer por vergonha, quer por pois qual vai ser a reação dessa pessoa para comigo. Depois essa pessoa vai começar a fazer chacota de mim, a troçar de mim. Isso é uma perseguição. Eu lembro-me de um familiar meu uma vez me dizer: tu tinhas tantos amigos, onde é que eles estão agora? E eu dei-lhe a esse meu familiar uma parábola que está na Bíblia. Que havia um vendedor de pérolas que tinha muitas pérolas, mas depois viu uma muito grande e vendeu todas as outras para poder ficar com aquela. Será que amigos são precisos? Claro que são. Claro que são. Mas você não se pode esquecer do seu maior amigo de todos. Que é Jesus. É impressionante como o nome de Jesus faz tanta diferença. O nome Jesus faz tanta diferença. Eu estava a dar o plano da salvação a uma pessoa e falei o nome de Jesus, e mal falei o nome de Jesus, a pessoa começou-se logo a manifestar. É impressionante o poder que existe no nome de Jesus. Temos que entender uma coisa. A nós, que nos foi dado o privilégio de estar em Cristo, de aceitar Jesus como nosso Senhor e Salvador, porque é um privilégio, nós devemos dar aos outros também esse privilégio e falar aos outros. Então, mas e depois? Veja o que está aqui no segundo versículo, no versículo 13. Mas homens maus e enganadores irão de mal a pior. Enganando e sendo enganados. No princípio de eu aceitar Jesus, eu falei a muita gente sobre o Evangelho. Houve pessoas que eu não falei, talvez Deus não quisesse que eu falasse, mas outras pessoas eu falei sobre Jesus. E algumas pessoas me fizeram mal por causa disso. Algumas pessoas falavam mal de mim nas minhas costas. Isso fez de mim uma pessoa diferente. Percebi que alguma coisa estava a acontecer. Mas eu continuei agarrado a Deus. E aqueles que disseram mal de mim, aqueles que falaram mal de mim, aqueles que por algum motivo me tentaram prejudicar, ou morreram, ou foram afastados. Mas quem é que fez isso? Fui eu? Não. Fui eu que retaliei? Foi eu que falei mal deles? Não. Nunca. Há muito o costume em Portugal de quando alguém morre, era tão boa pessoa. Eu nunca faço isso. Se a pessoa era boa pessoa, eu digo que é boa pessoa. Se a pessoa não era boa pessoa, eu vou dizer a verdade sempre. Então, mas pronto, a pessoa morreu.
Pois isso é problema dela, não é meu. Entenda uma coisa. A nós nos é dado um tempo de vida. Um tempo de vida que é segundo a vontade divina. Nesse tempo de vida, nós poderemos fazer o que quisermos. Podemos aceitar Jesus ou não aceitar. Podemos fazer o que queremos, viver como queremos. E Deus não vai impedir em nada. Agora, se você quer a bênção, você tem que andar debaixo da bênção. Você não pode negar a Jesus como seu Senhor e Salvador. Quando você sentir falar a alguém, por favor, fale. Fale o Evangelho. Fale que Jesus é o Senhor da sua vida. Fale o que Ele fez em si, como o abençoou, as portas que abriu para si. Fale. Conte aquilo que lhe aconteceu na sua vida. Como o libertou, como o salvou. Conte. Porque você assim fazendo, está a exaltar o nome de Jesus na sua vida. E está a exaltar nos céus o nome de Jesus. Entenda que ao fazer isto, pode vir situações que não são agradáveis. Mas entenda uma coisa acima de tudo. Mais vale estar com Jesus do que estar neste mundo. Porque muitas destas pessoas que se vão levantar contra si, essas vão cair. Todas vão cair. Acredita em mim. Todas as que levantarem contra si caem. Mesmo algumas que você pensava, não, mas eu sempre me dei bem com esta pessoa, eu nunca tive nada contra ela, pelo contrário, eu sempre tratei bem e tudo mais. Pois, mas porque você falou o nome de Jesus. O diabo que está a manifestar nessa pessoa se volta contra si. É impressionante. É impressionante. Qual a vontade de Deus? Que todos salvem e venham ao conhecimento de Jesus como seu Senhor e Salvador. Esta é a vontade de Jesus. Esta é a vontade de Deus Pai para conosco. Todos, sem exceção. Eu já fui impedido de falar o Evangelho a algumas pessoas. Já fui. Uma vez eu havia uma oportunidade de poder falar e quando ia para falar, parece que alguma coisa cá dentro impediu de eu falar. Porquê? Não sei. Não sei, sou sincero. Mas Deus o sabe. Porque houve outras alturas que eu não queria falar e que Deus me estava a empurrar, por assim dizer, para falar. E eu falei. Entenda que o nosso caminho e o que nós aceitamos na nossa vida é muito precioso. É uma pérola muito grande, realmente, nas nossas vidas. Mas é uma pérola para nós darmos aos outros também. Porque ela se multiplica. É uma pérola muito grande. Mas assim como Jesus disse, ide e pregai o Evangelho a toda a criatura. Ele estava a dizer a toda a gente deste planeta. Há muita gente que, se não aceitar Jesus, ou todas as pessoas que não aceitarem Jesus, vão parar ao inferno. E você vai dizer, então, mas e aquela pessoa que não aceitou, não quis, teve a sua decisão. Nada podemos fazer. Ah, não, mas depois não podemos orar e Deus perdoa essa pessoa e ela parte para o céu. Eu não sei. Eu creio que todo aquele que quiser andar com Jesus e viver segundo o seu trajeto e conhecer e continuar a buscar a Jesus, esse sempre vai para o céu. Aquele que rejeitar, ouça, Jesus agarrou e disse a 70 discípulos, ide e pregai o Evangelho. E se esses 70 discípulos foram,
E ele disse, quando vocês entrarem na casa, que vos disserem para entrar, ficai lá, e que a vossa paz deixa sobre essa casa. Mas, no entanto, não receberem nessa cidade, ninguém vos receber, quando saírem da cidade, sacudi o pó dessa cidade dos vossos pés. Porque Jesus disse, vai haver mais julgamento sobre essas pessoas do que houve sobre Sodoma e Gomorra. E Sodoma e Gomorra foi destruída pelo fogo. A todos nós, é dada uma oportunidade. Uma oportunidade de aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Será que nós temos que falar isto aos outros? Senão vai parar ao inferno? Não, não temos que falar isso, por favor. Jesus disse, ide e pregai as boas novas de salvação. Que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus abençoa. Mas nós temos que entender que se não fizermos, as pessoas que nós gostamos vão parar ao inferno. E quanto tempo tem de vida às pessoas, nós não sabemos. Hoje podem estar a falar connosco e amanhã pode já não estar. Quantas pessoas jovens você já soube que morreram? Qual é a exata validade de cada um de nós? Eu não sei. Mas uma coisa sei. Que nós, se aceitarmos nosso Senhor como Senhor e Salvador, nosso Jesus, nós nos transformamos em uma nova criatura, tendo uma nova natureza. E aqui, sim, estamos a viver pela fé. Pela fé naquele que deu a sua vida por nós. Você quer olhar para a pessoa que agora se dá consigo, uma amiga sua, um amigo seu, e saber que um dia vai partir. E esse dia vai partir. E quando partir, não vai estar no céu, vai estar a sofrer no inferno. Será que vamos obrigar as pessoas a aceitar Jesus? Por favor, não faça isso. Quantas vezes eu já vi pessoas a pregar o Evangelho a outras pessoas e não, tu tens que aceitar, senão vais parar ao inferno. Pois algumas delas já estão a passar o inferno nesta terra. Algumas delas já estão a passar coisas más nesta terra. Nós temos que mostrar o nosso Jesus, Jesus que nos salva, nos salvou. Um Jesus que abençoa todo o nosso caminho. Então, mas como fazemos isso? Falando das coisas que nos aconteceram a nós, das portas que Jesus abriu para nós, daquilo que era impedimento nas nossas vidas, Jesus tirou esse impedimento a nós. Quantas situações já nós tivemos mal e Deus nos colocou em bem? Quantas? Só porque nós oramos, só porque nós buscamos Ele. E você diz, não, mas eu não tenho tido essa experiência. Não? Então você está parado, não está a viver. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É o único caminho para o Pai. Não há outro caminho. Ah, não, mas há outras religiões que vão para Deus. Não, não há outro caminho. Por favor, entenda, não há outro caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o único. É através de Jesus que nós vamos a Deus Pai. Não existe através de outras religiões, através de outros nomes, através de nada. Nada. Cheguei. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então vamos perceber isso. Então, mas como? Eu lembro-me de um filme que eu vi, nunca mais me esqueço.
Era um rapaz que foi para a tropa, que queria ir no tempo da Segunda Guerra Mundial. Ele queria servir. E quando chegou à altura de tocar numa arma, ele disse que não tocava numa arma. Então, mas tu alistaste para ser militar e não vais tocar numa arma? Ele disse, não, não vou tocar numa arma. Eu venho cá para salvar vidas. Todo o grupo dele, o pelotão dele, sofreu por causa dele dizer isso. E por causa do grupo começar a sofrer, por causa do comandante, para ele tocar numa arma, fizeram-no sofrer. A tal ponto que os próprios colegas o espancaram. Quando o sargento chegou ao pé dele e viu no estado em que ele estava, ele disse, quem te fez isso? E ele disse, não, fui eu que tropecei e caí. E o sargento virou-se para ele e disse, olha, guarda as tuas coisas, que eu vou-te levar embora. Pronto, já chega, porque, pronto, isto não é para ti. E ele disse, não. Eu vim cá para salvar a vida. Foi a ponto tal que lhe cancelaram um dia que ele ia se casar, cancelaram a saída dele. E viraram-se para ele e levaram à corte marcial, à corte, um tribunal militar. E nesse tribunal militar ele ia ser condenado por não agarrar numa arma. O pai, ex-militar, foi junto a um ex-comandante seu e trouxe uma carta. E aqui ele trouxe a carta ao tribunal. E nessa carta, ele, que era um general, dizia que esse soldado tinha direito à objeção de consciência e podia servir sem estar armado. Deus o libertou assim. O mais importante é que ele foi para a guerra. E no campo de batalha ele estava lá, não armado, mas a salvar vidas. Ele era enfermeiro. Mas por que eu estou a contar tudo isto? É que chegou uma altura que eles foram bombardeados. Eles subiram um desfiladeiro, entraram lá e foram bombardeados, e foram atacados. E muitos ficaram lá. Os que conseguiram salvaram-se e fugiram. Mas ele ficou lá em cima. E por que eu estou a dizer isto? Porque ele fazia uma oração a Deus. Senhor, deixa-me salvar mais um. E ele saía e andava a correr à procura das pessoas, daquelas pessoas que estavam feridas e trazia-os e fazia-os descer. E quando acabava de descer mais um, ele dizia, Senhor, deixa-me salvar mais um. E ia buscar outro, e ia buscar outro, e ia buscar outro. Ele salvou dezenas de pessoas. E eles agora, todos os colegas deles, comandantes e tudo, olhavam para ele de uma forma diferente. Ele veio fazer o que propôs. Embora tentando evitar que ele fizesse, porque se ele não estivesse na tropa, aqueles homens iam morrer todos. E não iam ser salvos. Isto é uma história real que aconteceu mesmo na Segunda Guerra Mundial. Essa pessoa foi condecorada e tudo mais. Mas eu quero lhes explicar uma coisa. O que é que nós estamos a fazer? Por que é que não fazemos a mesma oração? Senhor, deixa-me salvar mais um. Deixa que mais um conheça o teu nome. Deixa que mais um venha ao teu reino. Deixa que mais um venha fazer parte da nossa família. Deixa-me salvar mais um, Senhor. Esta deve ser a nossa oração todos os dias. Isto sim é viver pela fé. É aceitar o que Jesus fez por nós, mas também
cumprir a sua palavra, ir e pregar o Evangelho a toda a criatura. Se não fizermos isso, então o que é que estamos a fazer? Que Jesus está na nossa vida. Eu quero que vamos abrir em Romanos 11, 21. Romanos 11, 21. Isto não é uma pregação fácil, nem de ouvir, nem de falar. Mas nós temos que conhecer Deus. A cada um de nós vamos ser chamados perante Deus e vai-nos ser pedido aquilo que nós fizemos para com Ele. Porque não é só receber as bênçãos, porque garantidamente Ele nos abençoa se nós andarmos com Ele. Garantidamente Ele nos abençoa, nos liberta, nos cura. Então o que é que estamos a fazer nós para com Ele? Jesus disse para nós nos amarmos uns aos outros. Você já viu quanto difícil às vezes é isso, não é? Dentro da igreja. E às vezes com outras igrejas em que o Jesus é o mesmo Senhor e Salvador. E é difícil amar. Veja o que está aqui escrito. Romanos 11, 21. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme, pois, que te não poupe a ti. Quem são os ramos naturais? Quem são os ramos naturais de descendência de Jesus? O povo escolhido de Deus são os israelitas. E Deus não poupou aqueles que não aceitaram Jesus. Não os poupou. Então, teme, pois, que te não poupe a ti também. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus, no versículo 22. Para os que caíram, severidade, mas para contigo a benignidade de Deus, se permaneceres na sua benignidade. De outra maneira, também tu serás cortado. Paulo estava a escrever esta carta aos romanos, aqueles que estavam em Roma, Itália. E estava a dizer, vejam lá como é que vocês estão a andar. Vejam lá o que é que estão a fazer. Vejam lá o que é que estão a dizer. Porque ter um pé na igreja e um pé fora da igreja não vai resultar. Quando se está na igreja e quando se está ao pé dos irmãos, tem um tipo de conversa e um tipo de fala. Mas quando se está fora, muda-se a maneira de falar. E começa-se a falar como o mundo fala. Dizendo as asneiras que eles dizem, tomando aquilo que eles querem, da forma como eles falam, da forma como eles fazem. E nós, para enturmar, por assim dizer, nós falamos igual. As perseguições acontecem. Quando muitas das vezes você vê outro que também é cristão e fala, e as pessoas começam a dizer mal dessa pessoa. À sua frente. E qual é a sua reação? Ficar calado ou falar também? E defender essa pessoa? À medida que nós tomamos uma posição, mais e mais Deus nos vai defender. Eu lembro-me de tal forma porque a minha forma de falar mudou por completo, de tal forma que as pessoas que estavam ao pé de mim viam que eu não dizia asneira, não falava asneira, e olhavam para mim
Não diziam nada, mas passados uns tempos, elas, quando estavam ao pé de mim e diziam uma asneira, olhavam para mim e pediam desculpa por terem dito asneira. Verdadeiramente, eles não estavam a pedir desculpa a mim, mas estavam a pedir desculpa a Deus por ter feito. Eu nada disse, nada falei. Eu quero que entendam uma coisa. Quando nós tomamos uma posição, Deus honra essa posição que nós tomamos. Sadraque, Mesate e Abednego foram homens que foram levados de Israel para a Babilónia. Lá foram instruídos junto ao rei e tudo mais. Mas chegou uma altura em que lhes disseram: vocês vão ter que dobrar o joelho a uma estátua. E eles disseram: não, isso não fazemos. E então trocou a trombeta, todos dobraram o joelho, mas eles não dobraram. O rei não achou piada nada disso e mandou-os para dentro da fogueira. Mas eles disseram: não vamos desonrar o nosso Deus. E eles entraram para dentro da fogueira e passearam lá dentro. E depois voltaram para fora e o fogo, nem cheiro a fogo tinha. Nada estava queimado nele. E o rei virou-se: grande é o vosso Deus. O seu Deus, o meu Deus, realmente é um Deus grande e poderoso. Mas se nós honrarmos a Ele realmente com a nossa vida, então toda a diferença vai fazer em nós. Não, mas agora tu tens que fazer isto. Tens que fazer isto, porque assim é que é. Porque assim vais ser abençoado. Não, você não tem que fazer isso. Você tem que fazer o que sente. Não o que os outros dizem. Você entende? Entenda que maior é aquilo que está em si do que aquilo que está no mundo. E aquilo que está no mundo vai tentar de todas as formas possíveis e imaginárias para que você se desvie do caminho, para que você se desvie daquilo que é certo, para que você comece a caminhar noutro sentido. Para quê? Para você magoar a Deus. Você está a ouvir? Para você magoar a Deus. Veja o que está aqui escrito, por favor. Números 14, 27. Números 14, 27. Números 14, 27. O que é que tinha acontecido até agora? Estavam perto da terra prometida, Deus disse para ir um espia de cada nação, eu peço desculpa, de cada povo, de cada... Estou-vos a tentar buscar, a saber o nome correto de cada... da tribo, de cada tribo, peço desculpa. De cada tribo... de cada tribo, que fosse um de cada tribo. Portanto, são 12 tribos, 12 pessoas foram escolhidas para entrar na terra prometida, na terra que Deus prometeu ao povo que lhe iria dar. E então eles entraram na terra e vieram da terra e vieram com frutos muito grandes, uma terra muito abençoada. Mas nessa terra havia gigantes e eles ficaram com medo. 10 deles inflamaram a terra e disseram que era uma terra boa, mas estava cheio de gigantes que eles não iam conseguir vencer. No entanto, Josué e Caleb, os únicos dois, disseram que não, que iriam vencer porque Deus era com eles.
Foi de tal forma a discussão que tentaram apedrejar Josué e Caleb e Deus apareceu. Deus não gostou nada daquilo que eles fizeram. E ele dizia, mas será que este povo, que tantas maravilhas eu fiz no meio deles, eles não creem que eu sou com eles, que eu posso fazer tudo? E veja a resposta de Deus. Números 14, 27 diz, até quando sofrerei esta má congregação, que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, com que murmuram contra mim. Até quando sofrerei? Você acha que você não magoou a Deus? Eu, infelizmente, já magoei algumas vezes. Cada vez que eu faço coisas erradas, cada vez que eu sinto o aperto dentro de mim, eu já magoei alguma. Infelizmente somos humanos. Que devíamos ser animais. Às vezes comportamos como tal, como animais. Pensamos que porque as outras pessoas nos fazerem mal, nos dá direito de lhes fazer mal a elas. Por as outras pessoas nos tratarem mal, que nós devemos tratar mal a elas. Nós não somos Deus, nem juízes, ninguém. Não sabemos tudo. Acredita em mim, não sabemos tudo. Não sabemos o que passa na vida dessas pessoas. Não sabemos o que é que está a passar. Elas terem reações assim. Então o que fazer? Orar. Buscar a Deus. E Ele dará o caminho certo para qual deve ir. Ora para as pessoas à sua volta. Abençoa as pessoas à sua volta. Quer sejam vizinhos, quer sejam familiares, quer sejam... Ora para as pessoas. Ora para o seu trabalho. Ora para as pessoas no seu trabalho. Porquê? Porque você foi lá posto por uma causa. Para abençoar aquele lugar. Porque se você não estiver lá, aquele lugar não é abençoado. Entendi. Se no seu trabalho você está a dizer, mas nós devíamos estar a ganhar mais. Tu e você está a orar por isso? Para ganhar mais? Você está a orar para receber mais? Não. Então está à espera de quê? Mas isto e aquilo, mas não é assim, então, mas eles é que decidem. Não, não, você não percebe. O seu pai é o pai das coisas, é o pai de tudo. E a palavra dele, tudo muda. E quando você ora, você está a pedir ao seu pai que mude algo na sua vida, que o abençoe mais. E você acha que o seu pai celestial não vai responder à sua oração? Num dado sítio no México, um pregador foi lá falar e não havia reação do povo. Ele achou aquilo muito estranho, perguntou ao pastor, então, mas o que é que está a passar? Vão fechar a fábrica que fazem comboios. E grande parte das pessoas trabalha lá. Ele, quando chegou ao final, virou-se e disse assim, quando chegou na próxima reunião, virou-se, olha, eu soube que a fábrica vai fechar. Fábrica dos comboios. Quem daqui era afetado ou tem lá familiares? E toda a gente meteu a mão no ar. E ele virou-se e disse, eu sou um homem de Deus. E eu lhe digo, essa fábrica não vai fechar. Eu sei que o presidente do México assinou, eu sei que o presidente da companhia que fazia os comboios assinou, mas essa fábrica não vai fechar. E ia fechar no dia a seguir.
Só que no dia que ia fechar, não fechou. E então as pessoas vieram à igreja de boca aberta e dizer: o homem de Deus falou e aconteceu. O seu Deus é poderoso de mudar tudo, tudo, mesmo aquilo que você acha que está mal, mesmo aquilo que não está a ser um benefício para si, uma bênção para si. Não é porque alguém de direção, alguém que está no poder declara uma coisa e diz que vai ser assim a partir de agora, não é porque ele diz isso que isso vai ser. A última palavra é de Deus. E eu sei disso porque eu tive isso na minha vida várias vezes. Quando me dizem, não, é assim porque eu é que mando. Pronto, eu não digo nada. Quando chego cá fora já me estou a rir. Sabe porquê que eu me estou a rir? Porque eles não conhecem, meu Deus. Eles não conhecem o poder dele. E pessoas que se viraram, não, você tem que fazer assim, você tem que fazer assado. E eu dizia assim, eu tenho que receber a ordem. Sim, claro que você tem que receber ordens para que isso acontecer. Essas ordens nunca chegaram a mim. Porquê? Porque o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Não é porque as pessoas dizem que é a autoridade final. Não é porque um médico disse que é a autoridade final. Não é porque vários médicos disseram que é a autoridade final. Não é porque um patrão disse, porque não é assim. Nunca vai ser assim. Mas o que é que isso importa? Importa o que você está a orar. O que importa o que você está a confiar em Deus que vai acontecer na sua vida. É isso que importa. Aquela pessoa que você menos espera, aquela pessoa que você pensa que é mais irreverente, mais de cabeça no ar, se calhar é aquela pessoa que mais depressa aceita Jesus como seu Senhor e Salvador. Acredita em mim, nós não conhecemos as pessoas. Acredita em mim, não conhecemos. Então, será que queremos magoar a Deus? Eu não quero, de forma alguma. Sabe como é que você pode mostrar aos outros que alguma coisa está diferente na sua vida? É com a sua conduta, com a sua maneira de viver. Não, mas os outros todos fazem. Todos fazem assim, todos mentem, todos agarram, fazem assim de errado, fazem aquilo de errado. Portanto, é normal. É normal para os outros, não para nós. Mas por isso é que os outros olham para nós e vão dizer: mas tu és diferente. O que é que tu tens de diferente? Porquê que és diferente? E aí nós dizemos: eu tenho Jesus no coração. Eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu lembro-me de estar a falar com um colega meu ao telefone e à medida que estava a falar com ele chegou a uma altura e disse assim: epá, de repente parece que fiquei cheio de paz. Parece que fui inundado de paz. E eu virei para ele e disse: isso é Deus. E ele virou-se: mas era quando estava a falar contigo. Sim, mas não sou eu, é Deus. Eu orei por pessoas que foram curadas. E as pessoas olham logo para mim e eu digo sempre: não, eu nada sou. Ele é que é grande, Deus é que é grande. Jesus é o meu Senhor e Salvador. Eu nada sou, eu apenas sou o fio elétrico que conduz de Deus para si. Eu nada sou. Jesus, sim, é o meu Senhor e Salvador. Jesus, sim, é o que você precisa na sua vida. Nós fomos chamados para pregar o Evangelho. Nós fomos chamados para fazer maravilha. Nós fomos chamados para expulsar demónios.
para curar pessoas. Nós fomos chamados para isso. E está na altura de fazermos isso. Para que conheçam Jesus como seu Senhor e Salvador. Para que deixem esta vida glorificando o nosso Deus, nosso grande Deus e poderoso Deus. Realmente há coisas que passam nas nossas vidas que nós pensamos às vezes, não, e onde é que está Deus? Mal você sabe que Ele sempre esteve ao seu lado. Mas podemos continuar com Ele, acreditando nele, confiando nele, mesmo quando as situações às vezes não são boas. Vamos a 1 de Pedro 5,8. 1 de Pedro 5,8. Para isto nós fomos chamados. Para isto nós vamos ler agora. Primeiro de Pedro 5,8. Sede sóbrios. Vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor brandando como um leão, buscando a quem possa tragar. O qual resti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. E Deus, de toda a graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haveres padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. A Ele seja dada a glória e o poderio para todo o sempre. Amém. Você pensa que você aceitou Jesus e parou tudo? Que o diabo não vai fazer de tudo para nos levar à derrota? Você está completamente enganado. Você pensa que ele não vai com artimanhas para nós tentarmos cair e fazer coisas erradas? Para que de repente nós sermos confrontados e agarramos e temos de dizer uma mentira para nos livrar? Podemos nos livrar dos humanos, mas não nos vamos livrar de Deus. Porque tudo aquilo que você fizer, mesmo que os humanos não vejam, Deus vai ver. Deus vai ver o que você está a fazer. Deus vai ver o que você está a falar. Qual é a sua conduta com Deus? Realmente, às vezes, circunstâncias não são boas. Mas não olhe para as circunstâncias, olhe para Deus. Continuo a perseverar até ao fim. Porque aquele que perseverar até ao fim, esse será salvo. E mesmo apesar de você, por um pouco, padecer, creia que Deus o vai livrar de todas as situações. No nome de Jesus. É Ele. É Ele que pode tudo. Eu peço ao grupo de louvor que venha para aqui, se faz favor. Vamos orar. Vamos dizer assim, Pai, eu preciso fazer a Tua obra, preciso fazer a Tua vontade, mas preciso, acima de tudo, da Tua ajuda. Mostra-me o que eu devo fazer, mostra-me o que eu devo falar, mostra-me como eu devo comportar, para que tudo na minha vida Te agrade e faça o que Tu queres. Para que tudo, em tudo, Tu sejas glorificado e honrado. Porque não é o que eu acho que vai vencer,
não é aquilo que me magoaram que vai vencer. É aquilo que tu queres. Eu entreguei a minha vida a ti. Eu pertenço a ti, sim. E eu faço a tua vontade. E não a minha. No nome de Jesus. Amém. Muitas bênçãos. Bom fim de semana. Amém. Boa semana. Amém.